Entre 1980 e 2004, a paranadadora cega Trisha Zorn, dos Estados Unidos, disputou 7 Paralimpíadas seguidas, estabelecendo o recorde de maior medalhista paralímpica da história, com 41 ouros, 9 pratas e 5 bronzes, sendo 10 desses ouros somente em uma única edição, Seul, 1988. Aliás, os Jogos Paralímpicos da Coreia do Sul, no final da década de 80, são um símbolo de uma mudança de comportamento e maturidade universal em relação ao esporte paralímpico, que pouco mais de 2 décadas atrás havia dado seus primeiros passos a partir do sonho de um médico alemão, que almejava mostrar ao mundo o potencial dos atletas com deficiência. Set. E aí ele vem, começou a olhar, do lado, não tem ninguém. Pronto, olhou pra câmera. Ohio State, phenomenal Jesse Owens again takes the spotlight as he sprints for the takeoff in the broad jump. O comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio não descarta cancelar o evento na última hora por causa do aumento nos casos de coronavírus no Japão. Momento Olímpico. Esse é um trecho raro de uma entrevista concedida por Ludovic Gutmann e preservada em vídeo pelo Comitê Paralímpico Internacional, falando sobre o seu grande objetivo de vida, a integração das pessoas com deficiência por meio do esporte. Quão importantes são jogos como esse para os paraplégicos? Muito importantes do ponto de vista físico e psicológico, mas é mais importante do ponto da reintegração social dos paralíticos na sociedade. Gutmann foi um médico neurologista alemão que dedicou a vida pela causa das pessoas com deficiência e viu na prática esportiva não só um meio de reabilitação, como de quebra de paradigmas. Criador dos Jogos de Stoke-Mandeville, que posteriormente ficariam conhecidos como Jogos Mundiais para Cadeirantes e Amputados, ele foi um grande idealizador de uma competição nos moldes dos Jogos Olímpicos de Verão, só que para pessoas com deficiência. Assim, em 1960, logo após os Jogos de Roma, ocorreram os primeiros Jogos Paralímpicos. Ainda sem vínculo direto com as Olimpíadas, o evento foi aos poucos, edição por edição, conquistando mais e mais espaço. No entanto, houveram entraves. Após a edição de 1964, no Japão, os Jogos Paralímpicos ficaram 4 edições entre 1968 e 1980, sem serem realizados na mesma cidade das Olimpíadas, devido a alegações de questões estruturais das cidades ou dos locais de provas. A antiga União Soviética, que sediou os Jogos em 1980, chegou a publicar uma nota alegando não haver inválidos em sua nação, portanto, não havia motivos para sediar os Jogos. Somente em 1988, em Seul, as Paralimpíadas voltaram a ser sediadas na mesma cidade, e com novidades. Os atletas paralímpicos usariam as mesmas instalações dos competidores olímpicos, além da apresentação da bandeira paralímpica e o início do revezamento da chama paralímpica. E foi nesse palco que Trisha Zorn apresentou o ápice do seu talento ao mundo. Os 10 ouros em Seul 1988 e, claro, as outras 36 conquistas renderam à para-atleta um lugar no Hall da Fama do Esporte, sendo premiada em 2022 pelo feito. Fui apresentada aos Jogos Paralímpicos pela Associação de Atletas Cegos dos Estados Unidos e pude competir nesse esporte que tanto adoro. Já passei por tantas coisas e queria cada vez mais quebrar barreiras e estereótipos que se pensava que as pessoas com deficiência não poderiam fazer. Esse, com certeza, foi um momento olímpico. Você ouviu Momento Olímpico, série documental em áudio dos estudantes de Produção em Mídia Sonora 2024.1 do curso de Comunicação Social da UFMA. Apresentação, Ricardo Miranda. Produção e roteiro, Cylon Souza. Técnica, Jorge Souza. Edição e sonoplastia, Guilherme Santana.
Direção e coordenação, Sailon Souza. Apoio, Rádio Universidade FM. Você confere todos os episódios no Spotify, Deezer e YouTube. É só procurar por Momento Olímpico, a série.